Oi, gente. Cheguei para começar a nossa live. Por enquanto tô sozinha, né? E enquanto aí vão sendo informados que nós já estamos aqui. Opa, já tá entrando um pessoal aí. Olha aí que legal. Lobo, João Batista. E vamos lá. Vamos esperando um pouquinho, uns segundinhos só para entrar mais um pessoalzinho e aí a gente já começa. Então, como eu falei, vocês preferiram, né, que eu respondesse perguntas de vocês. Estou aqui à disposição. Eu só vou ter que ficar com esse óculos, gente, para poder ler o que vocês estão me perguntando, porque depois que a gente passa dos 40, o negócio é um tira e põe, um tira e põe. Tá? Vamos descontrair um pouquinho. Ai, bom, CDzinha, a Carol, seja bem-vinda. Pedro Meneghetti, seja bem-vindo. Ai, um pessoal legal, já somos em 9. Opa, eu acho que já dá para começar. 10, olha que legal. Gente, eu tive aqui uma perguntinha que eu achei bastante interessante essa semana. Me perguntaram se um menino de 11 anos pode engravidar uma mulher adulta. Então, eu achei uma pergunta assim, né, bem diferente. Realmente, o que precisa para engravidar? Precisa que o homem ejacule, ou seja, que ele coloque para fora aquele líquido, né, esbranquiçado que o homem produz. Então, fundamentalmente, para o homem é isso que precisa. E para uma mulher ser engravidada, ela precisa estar ovulando, ou seja, tendo aquele ciclo normal, né, da menstruação. Então, é sim perfeitamente possível um menino de 11 anos engravidar uma mulher adulta. Aí, já somos em 16, olha que coisa boa. Vamos lá, alguém tem alguma pergunta? Eu estou aqui com meu caderno em mãos para anotar as perguntinhas. Vamos ver. Amiga, explicar um homem que só sente prazer quando está usando lingerie, que busca nisso realizações prazerosas. Tá. Isso é como se fosse um fetiche, né? Não quer dizer que porque o homem use peças íntimas, ele seja gay, homossexual. Não, é um prazer que ele tem, né, em usar roupas de mulher, né, para se sentir na posição de uma mulher, para que ele tenha prazer. Isso ele desenvolveu, né, é uma coisa própria da vida dele. Né? Olá, tem muita gente aí me assinando. Sejam bem-vindos. Estou aqui, prontinha para as perguntinhas de vocês. Opa, o número só está crescendo. Que bom isso, que bom saber que vocês também gostaram dessa ideia de uma live, porque muitos me perguntam aqui via o direct, mas eu acabo não conseguindo dar as respostas, né? Porque na verdade me toma muito tempo e eu preciso trabalhar como qualquer um de vocês para ganhar o meu ganha-pão, né? Na verdade é bem isso. Então eu faço, né, aquele projetinho que é 1 minutinho com a sexóloga, justamente para poder atender vocês, né, o máximo que eu posso, né? Porque através de 1 minuto a gente consegue dar uma resposta. Então eu reúno, né, a maior parte das respostas para poder estar passando aí para vocês, tá bom? Olá, Robertinho, Rafaela, Laís, sejam bem-vindos, todos sejam muito bem-vindos, tá? Wellington, bom ver tanta gente assim, né, Daniel? Romilda, seja bem-vinda, minha amiga, minha esteticista, faz um trabalho maravilhoso aqui em Maringá já há anos, né? É uma baita profissional aí, vocês precisando, né, nessa área, tá aí um nome bem recomendado, Romilda Vicentim. E é isso, gente, vamos lá então.
Outra pergunta, eu até gostaria de estar fazendo uma colocação que a maior parte do meu público, obrigada lindona, você também, te amo. Meu público maior, outro dia o Instagram me informou que são homens, né? Eu tenho um percentual de 60%, 65% de homens que entram no meu Instagram na faixa etária de 25 anos a 35 anos. Então, hoje, para ir nos norteando, aqui tem uma pergunta. Amiga, a melhor vitamina para ajudar o homem na questão do desejo? Bom, o que a gente precisa ter para um homem, né, ter o seu desejo em dia? Primeiro, o que ele precisa é ter o seu organismo bastante vitaminado, descansado, ou seja, com essa questão mesmo dos minerais em dia, ele estar bem com ele, essa questão emocional, gente, basicamente é fundamental para o homem manter o seu desejo, tá? Ele precisa estar bem, primeiramente fisicamente e depois psicologicamente estar assim, mais leve, não ter nenhuma preocupação maior, nenhum incômodo com o trabalho que vá atrapalhando ele. Sim, a maca peruana, como vocês estão me perguntando aí, ajuda um pouquinho. É um produto natural, então qualquer pessoa pode estar se utilizando, não só o homem, mas também como a mulher, tá? Assim como tribulus terrestres e outros fitoterápicos, né, que podem dar uma mão aí, né, para trabalhar um pouquinho nessa coisa da questão da corrente sanguínea, né, porque o que é um homem bem sexualmente falando? É ele conseguir manter o físico dele, manter o psicológico dele, né, e quando eu falo físico, gente, eu estou falando de todas essas coisas, né, das vitaminas e das proteínas e dos minerais que muitas vezes a gente esquece, né? O homem principalmente quer estar bem sexualmente, mas ele é o que menos frequenta um médico, por exemplo. Então ele precisa lembrar que ele precisa estar armado para o sexo em si, né? Então armado num sentido bastante amplo, tá? Oi, pessoal, sejam bem-vindos, Felipe, Giovana, Magno, tá? Ele precisa estar bem, né? O homem não é uma máquina como muita gente pensa, né? Ou o próprio homem, às vezes ele esquece disso, ele acha que ele sempre tem que estar com o pênis ereto, ou seja, sempre com o pênis duro, né? Mas para isso ele precisa de vários pré-requisitos, é um ser humano, a gente tem que lembrar primeiramente disso, né? Que o homem é dotado igualmente, né, como a mulher, do emocional, né, dessa sensação do bem-estar, para que, né, tenha uma boa relação sexual. Tanto, eu estou falando no sentido bem generalizado agora, tá? Tanto no sentido do desejo em si, como da ereção, né, como o controle da ejaculação, tudo isso aí é importante. Oi, lindona, Giovana, seja bem-vinda. Kiko, Candeia, tá? Eu falo isso do homem até porque assim, o meu doutorado hoje é na área masculina. Eu já optei por essa razão, por quê? Porque eu vejo que os homens, eles falham um pouquinho, né? Nessa questão de como se entender como pessoas, né? Eles se cobram muito, né? E essa autocobrança faz com que ele muitas vezes perca justamente, né, a sua potencialidade. Testosterona de um homem saudável é de 700 a 2000. Opa, tá um pouquinho acima, né? Que bom para você. Que bom para você, sinal que você tem bastante desejo sexual. Isso significa que você se estimula, né? Se estimula no pensamento, porque sexo primeiramente a cabecinha de cima, tá, gente? Se aqui tiver ok, com certeza para o homem aqui embaixo vai funcionar, tá? Então, quando o homem tem bastante desejo, é porque ele está bem cuidado fisicamente, quando ele se estimula, quando ele tem uma parceira que vem de encontro, ou ele tem assim
situações que ele vai muito bem, né? Boa tarde, Paulo, Isadora. Enfim, todos sejam bem-vindos. Eu vou tentar me concentrar aqui um pouquinho nas perguntas, tá? Porque tá vindo muito, eu não tô dando conta de anotar, na verdade não anotei nenhuma. E aí vai, né? Eu não vou conseguir falar aí para vocês o que vocês estão esperando, tá? Nem sempre os fisiculturistas estão lá em cima nas alturas. Eles tomam muitas vezes testosterona para aumentar a musculatura, mas chega um nível de testosterona que, ao invés de ajudá-los também nesta questão do desejo sexual, veja bem, gente, sempre ajuda inicialmente. Sempre o homem que faz trabalhos com o corpo, né, assim, para ganhar massa magra, ele tem essa vantagem, né? Porque ele toma alguns produtos que induzem esse crescimento e também o crescimento da libido. Só que chega um momento que isso pode não favorecê-los, tá? Porque cai o número de produção de espermatozoide e aí assim também tem uma série de coisas que vai complicando a vida desse homem. Então, nem sempre tudo é essa maravilha toda. Por isso que eles têm que estar sempre com o endócrino para estar controlando isso. Quando vai assim por si só, às vezes acaba, né, realmente perdendo um pouco do desejo, em alguns períodos, tá? Porque eles fazem muitos ciclos, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado muito de perto, não tem como a gente abrir o leque tanto assim. Sim, de 3 em 3 meses tem que estar sendo acompanhado por médico, né? Ou depende de qual que é o objetivo desse trabalho, então, né, às vezes com mais frequência aí, tá? Para não perder o que é próprio da pessoa. Dizem que a vitamina B alimenta o desejo do sexo. Sim, a vitamina B, ela é fundamental para todo o corpo funcionar bem, né? Para disposição, né? Para o corpo dar uma boa resposta sexual, né? Precisa estar com todas as vitaminas. Que mais vamos falar aí então, né? Uma pergunta muito comum que me fazem aqui, justamente como eu estava falando então do meu público, né, que é muito mais masculino, nessa faixa etária de 25 anos a 35 anos, né? São homens que se preocupam muito com essa questão da ereção e da ejaculação muito rápida. Muitos homens ainda não conseguiram o controle da sua ejaculação, né? Então, o que acontece nisso aí, né? O homem precisa, na verdade, desde quando ele inicia a sua vida sexual, ele precisa ter mais calma. Muitas vezes ele começa a sua vida sexual por uma pressão social ou porque querem que ele tenha a primeira relação, e muitas vezes ele procura, né, mulheres da vida, mulheres, né, prostitutas, e aí eles vão para essa primeira relação mais para provar-se se estão sendo bens, conseguem desenvolver bem a sua sexualidade, e aí eles vão mesmo para se testar. Veja bem, gente, quando um homem inicia a vida sexual, não é momento dele se testar, é momento dele praticar, digamos assim, treinar, primeiramente se conhecer, conhecer o seu corpo e conhecer o corpo do outro, né? Da outra, né? Enfim, tanto faz homem ou mulher, né? A parceira. Então não é o momento dele ficar nessa cobrança pesada em cima dele, porque com essa autocobrança se produz muita ansiedade, e isso realmente depois fica no currículo dele, digamos assim. Então todas as primeiras relações sexuais de um homem, na verdade, vai fazer parte da história de vida dele e vai definir muitas vezes se ele vai continuar com essa ejaculação precoce, essa ejaculação muito rápida depois ou não, tá? Então, uma orientação muito importante para cuidar, né, dessa ejaculação muito rápida é manter a frequência sexual, né? Como é que o homem vai se autoajudar para evitar um pouco essa ejaculação muito rápida? Então, é mantendo, né, a frequência, né, da prática sexual, ou seja, pelo menos 2 ou 3 vezes na semana tem
que ter a relação sexual com um parceiro ou uma parceira para poder o quê? Para poder justamente se sentir melhor, conseguir controlar o nível da ansiedade, fazer todo esse envolvimento afetivo, emocional e sexual, tá? É fundamental o homem passar por todas essas questões. Às vezes é aquilo que a gente estava comentando anteriormente, ele se cobra muito, acha que ele precisa estar 100% sempre, mas ele é um ser emocional antes de tudo. Tudo que acontece com ele acaba sempre interferindo na vida sexual, né? A gente sempre orienta assim para uma pessoa, quando for para uma relação sexual, é importante que esqueça de tudo que está acontecendo na vida. Mas na prática a gente sabe que nem sempre é assim, né? O homem, às vezes, ele vai com aquele desejo sexual mais forte, mas a hora que vai lá para o sexo, ele de repente é automaticamente ligado com alguma preocupação de trabalho, qualquer coisa que o atrapalhe. Doutora, eu sou gay e não tenho desejo por mulheres. As pessoas me julgam, mas eu não escolhi ter essas vontades homoafetivas. O que você aconselha de um modo geral? Olha, Adriano, se você é gay mesmo, não vai sentir desejo por mulher. Isso é você, primeiramente, que precisa, aceitar isso. Tá? O que é ser um homoafetivo? O que é ser gay? É ter o desejo sexual pelo mesmo sexo, tá? E isso aí não é uma coisa opcional, simplesmente veio com você, né? Por toda a minha experiência de trabalho, que são 26 anos, como é que eu vejo hoje? Realmente nasce com a pessoa, né? Essa orientação sexual. O que nós chamamos de orientação? Orientação é quando eu desejo um homem ou quando eu desejo uma mulher. E isso nasce com a pessoa, tá? Então, realmente, todos os homossexuais não têm culpa de ter esse desejo, né? Assim, a primeira coisa que precisa é o próprio homossexual aceitar isso. Obrigada, Denis, obrigada, né? Tá me parabenizando pelo trabalho. Sim, eu tenho filhos, eu tenho 2 filhos homens, um de 24, um de 14 anos, e eu sempre acompanhei bastante a sexualidade deles, o desenvolvimento, né? Então, por isso que eu toquei no assunto aí um pouquinho mais, né, dessa questão masculina também. Tá? Eu tenho 47 anos, sempre estou disposto, toda hora é normal. Claro que é normal, se para você tá tudo bem, ótimo, né? Perfeito, né? Não significa que... Nós temos um mito na nossa sociedade, né, gente, que depois dos 40 o homem começa a perder a potência. Ele perde a potência se ele é um homem inseguro, se ele não tá bem, se ele não tem autoconfiança... Porque o homem é para ele continuar com o nível de ereção, com essa própria questão do desejo sexual sempre ativo até o último dia de vida. O que pode atrapalhar esse percurso, né? E que socialmente falando as pessoas ficam muito preocupadas. É quando tem uma doença física, né? Que aí complica, né, com essa questão da ereção, mas tirando as complicações fisiológicas, e muitas vezes as psicológicas, dependendo dos traumas que a pessoa adquiriu na vida, né? Porque a gente vai ganhando, né, uma gama aí de experiências e muitas vezes coisas muito frustrantes. E aí isso sim, isso deprime, né, essa questão do desejo sexual. Então, é a coisa mais normal um homem depois dos 47, 50 anos ter as suas perfeitas condições, né, de ter relações sexuais intensas, inclusive, tá? Claro que um homem aos 20 vai ter uma resposta sexual, que ele vai, por exemplo, conseguir se recuperar de uma ejaculação bem mais rápido que um homem aos 50. Mas não quer dizer que um homem aos 50 não consiga dar 2, 3 na noite, né, numa relação sexual. Isso tudo depende do como ele
né, estar com ele primeiramente, do quanto ele se cuida. Por isso que essa questão de se cuidar, né, da saúde sexual, na verdade, agora dia 4 de setembro é o Dia Mundial que se comemora a saúde sexual. Por que tem esse dia? Justamente para a gente lembrar que precisamos nos cuidar nesse aspecto também. Não é só do físico ali, porque tem uma doença, não é só do espiritual que a gente tem que cuidar, não é só do intelectual, mas também do emocional. A nossa sociedade peca muito nisso, né? Obrigada, adoro você. Gente, eu tô aqui falando, mas eu tô acompanhando tudo que vocês estão escrevendo, tá? Obrigada. E muita gente falou muita coisa, uma mulher maravilhosa. Obrigada, eu fico lisonjeada. Eu só não estou dando tanta atenção para eu não perder muito o fio da meada, porque senão eu me perco aqui. O nosso objetivo principal aí vai acabar não acontecendo, né? Mas estou aqui lendo, acompanhando todos os elogios, tudo que vocês têm falado. Isso só me engrandece, só me estimula mais, cada vez mais, né, o meu trabalho aqui com vocês, tá bom? Mas é isso, né? O que a gente precisa sempre, né? Se cuidar, este é a base de tudo, né? O bumbum de mulher tem cheiro do quê? Imagine, do quê? Isso é uma coisa que faz parte, né? Cheiro próprio, né? De um bumbum. Se tiver bem lavadinho, não tem cheiro nenhum. Se não tiver bem lavadinho, aí a coisa complica, né? Doutora, o problema urinário atrapalha o homem na vida sexual? Com toda certeza, né? Se ele não estiver bem, se ele tiver alguma infecção, isso vai atrapalhar, sim. Primeiramente tem que estar, né, bem consigo próprio. Isso é fundamental, tá? E aí quem vai cuidar? É um urologista, né? Quem cuida do homem sexualmente? É o urologista ou o andrologista, né? E aí desde que você fale, né, para o médico o que está se passando com você. Outro dia eu atendi um paciente que eu encaminhei para um urologista para ver a questão física, fisiológica, e ele não se abriu para o médico, ficou com vergonha. Daí como é que vai resolver, né, gente? Primeira coisa, a gente tem que se soltar. Se tem alguma coisa atrapalhando você, abra a boca, fala. O médico é próprio para isso, o psicólogo que você está indo é próprio para isso, está ali para te auxiliar, para te ajudar. Então, assim, não perca seu tempo, né? Cuide de você, né? Primeiramente, se você não se cuidar, o médico não tem como te ajudar, o psicólogo não tem como te ajudar. Você tem que verbalizar, porque só assim, verbalizando, alguém vai te ouvir, tá? Então, isso é fundamental, ok? Então, voltando a falar, né, do homem, né, que inicia a vida sexual, às vezes ele inicia com uma mulher adulta já, e isso acaba atrapalhando ele, porque ele vai com muita ansiedade, né? Aí acabaram de me perguntar por que tem homem que goza tão rápido, né? É algum problema? É sim, é uma disfunção sexual. Quando ejacula muito rápido, é um problema de ejaculação, né, rápida, porque tem um nível de ansiedade por detrás. Se ele não trata o nível de ansiedade, o organismo aprende a responder rapidamente nessa questão sexual. Então ele desenvolve um quadro também fisicamente de ejaculação rápida. Não fica só a questão emocional, mas também o fisiológico ligado. Aí chega uma hora que são as duas causas, né? A psicológica e a física. Já tem, gente, medicações, sempre teve, né? Antidepressivos, que ajudam no controle da ejaculação, mas em nem todo caso é indicado, porque com o tempo, o que pode acontecer? Interferir no mecanismo da ereção, tá? Então, em alguns casos são indicados antidepressivos que tenham o efeito colateral para controlar a ejaculação, mas quem vai indicar essa medicação sempre é um médico. Nunca tome nada por conta própria, tá? Porque você precisa ser avaliado.
Ter orgasmo somente com penetração e não no sexo oral é normal numa mulher? Veja bem, é comum, isso é muito comum, tá? O normal seria a mulher ter orgasmo tanto com o sexo oral, porque está estimulando o clitóris, assim como com a penetração. Mas isso, né, muitas vezes não acontece assim, é de mulher para mulher. E por quê? Porque tem toda uma história de vida aí para responder por que isso acontece, tá? Então, tudo depende da mulher e da experiência que ela teve, né, e do entendimento que ela tem do sexo, né, como foi a educação dela, qual foi a experiência inicial, né, do sexo com ela. Ela já começou diretamente com a penetração ou ela foi estimulada antes, né, tendo aquelas preliminares de toque, né, da masturbação com ela mesma, de desenvolver, né, o prazer sexual, porque ele vai sendo desenvolvido conforme as experiências que ela vai tendo, né. E quando demora ou não ejacula? Sim, também, Felisberte, é uma disfunção sexual, né? Que é a ejaculação retardada. Assim como tem a ejaculação muito rápida, tem a ejaculação que demora muito e às vezes no ato sexual o homem nem consegue ejacular, ele consegue na masturbação, sozinho, né? Mas por quê? Porque ele tem um nível de ansiedade, na verdade a resposta é a mesma para quem tem ejaculação rápida, tá? Se a gente for fazer uma anamnese, uma entrevista mais profunda, a gente vai ver que as respostas estão todas na história de vida. E normalmente o fundo, né, é o mesmo. Só que alguns homens desenvolvem ejaculação muito rápida e outros não conseguem ejacular, né? Ficam naquela ansiedade, né, tentando, mas não conseguem. É igual uma mulher que fica tentando ter um orgasmo, né? E ela acha que está totalmente envolvida, que ela está totalmente liberta sexualmente, mas não está. Tem algumas travas aí ainda que precisam ser liberadas para que ela se solte, para que ela se entregue na relação sexual, tá? Então, o homem que tem ejaculação retardada ou que nem consegue ejacular, justamente tem assim algumas coisas na sua história de vida que estão segurando isso. Um ponto muito comum que é importante a gente falar aqui e que apareceu muito nesse tempo que eu atendi homens com ejaculação retardada é o medo de engravidar. Então, inicialmente, quando tiveram as suas primeiras relações sexuais, eles evitavam de ejacular para que não engravidasse a parceira. Às vezes porque não dava tempo de usar uma camisinha, e às vezes assim, tanto ouvir os pais falarem, olha, não vão engravidar, não vão fazer essa burrada, sempre entendendo uma gravidez como uma burrada, uma coisa que não deveria acontecer, eles se travaram, né? Então, eles não conseguem hoje se soltar, hoje mesmo podendo estar estando dentro de um relacionamento que pode engravidar, às vezes de um casamento, querendo, não consegue ainda ter a liberdade para isso, tá? Então, as respostas são normalmente emocionais. E aí, para isso, precisa o quê? Precisa, sim, fazer um trabalho, né, psicoterápico, com psicóloga, trabalhando o emocional, e de preferência com uma sexóloga, uma psicóloga que seja especializada na área, porque aí vai passar alguns exercícios diretos para que o homem se libere nesta questão aí sexual, se solte, assim como a mulher, né? Os homens também sofrem muito emocionalmente falando, né? Como fazer para a mulher ter orgasmo mais rápido? Depende dela ou do parceiro? Primeiramente, depende dela, ela que precisa estar bem com ela, tendo um autoconhecimento bastante grande. Quando eu falo em autoconhecimento, é conhecendo o próprio corpo e desenvolvendo isso, saber se tocar, saber quais são seus pontos que lhe trazem mais prazer sexual, tá? Então, para isso, ela precisa se tocar. Então, sabe aquela questão assim de
ir se masturbar, uma coisa que a gente nunca ouviu dos pais, né? Olha, agora é a tua hora particular, vai lá no seu quarto, né? Que mãe, que pai, você que é aí que está me ouvindo, falou isso pro filho? Não teve, né? Eu mesmo nunca tive, ao contrário. A gente, quando para lembrar na educação, né? Nunca ninguém nos orientou que a gente precisava ter algumas práticas, e primeiramente é a questão da masturbação, para se desenvolver, para se conhecer. Como é que eu me conheço, né, nesta questão do prazer? É quando eu me toco, porque aí eu toco com a minha mão, eu sinto a sensação, né, eu entendo muitas vezes essa sensação e desenvolvo então o prazer, né? E aí eu vou fazer com a minha mão, né, na intensidade e no movimento que eu gosto, né? Então assim, se eu tô com a minha mão me tocando, quem que tá me norteando? O que eu tô sentindo, não é mesmo? Então eu vou fazer da forma que tá me dando prazer. E aí a forma que vai me dando prazer só tende a aumentar à medida que eu, né, vou evoluindo nisso, que eu repito isso. Então, quando que a gente foi orientados a ter essa questão da masturbação como uma coisa natural na nossa vida, como uma coisa importante antes de tudo, né? Que era isso que eu estava falando. Acho que muita gente normalmente ouviu questões negativas em relação à masturbação, e hoje a gente sabe, a ciência está aí justamente para nos mostrar a importância de se tocar, a importância de se masturbar, né? Então, se você sofre com essa culpa, gente, eu vim para liberar você, tá? Se solte, desde que você não esteja atrapalhando ninguém, que você esteja resguardado no seu quarto, na sua intimidade, respeitando os teus prazeres, os teus desejos, nada que possa se machucar. Às vezes acontece, pessoas que se masturbam intensamente, aí o que acontece? Tá saindo um pouco do esperado, né? Não tá se respeitando. A masturbação é muito bem-vinda, desde que não te machuque, desde que não fira a outras pessoas. Como é que pode ferir outras pessoas? Quando você se expõe. Sabe aquela criancinha que vai para a sala de TV enquanto todo mundo assistindo lá o programa, a criança põe a mão e começa a se masturbar? Então qual é a orientação? Conduzi-la para um lugar reservado. Não é na sala que você vai se tocar, não é na frente de ninguém, não é demonstrando para outras pessoas que você está ali se tocando, tirando o prazer do próprio corpo. Isso faz parte de uma intimidade, tá? Isso é para todo mundo. Então, se masturbar é fundamental para você ativar todos os mecanismos, né, da tua sexualidade, para você se desenvolver, para você aprender o que é o seu prazer, como que é isso, né? Tá bom? Tá, ok, obrigada. Eu tô falando essa questão da masturbação, gente, porque é outra coisa que me perguntam bastante aqui pelo direct, tá? Fico com medo de ter algum problema. Josias, por que fica com medo de ter algum problema? Não entendi aí qual é a tua preocupação exatamente. Então, continuando essa questão da masturbação, é importante, né? Quando você já fez a escolha dentro de um casamento, né, de estar casado, mesmo assim, vai ter momentos em que tua esposa não vai poder corresponder à relação sexual porque recém ganhou neném, ou porque então foi viajar, ou porque está doente. Nessas horas que se utiliza da masturbação, então é muito bem-vindo, né? Às vezes acontece da esposa não corresponder, né, à intensidade do desejo sexual, né, do seu companheiro. Então é outro momento em que a masturbação é muito bem-vinda, né? Ninguém precisa se sentir culpa por isso. É importante sempre que a parceira ou parceiro saiba que você está se tocando, né? Porque é mais importante saber, né? É mais assim tranquilizante, digamos assim, saber que você se masturba do que de repente você não se masturba, né? Porque viver a sexualidade, viver o prazer é do ser humano, né?
Eliane, uma hérnia de virilha pode atrapalhar na hora do sexo? Responde aí, boa tarde. Gente, você que vai dizer se tá te atrapalhando, se você tá com dor, né? Se você tem uma hérnia, sempre tem que procurar um médico. Não é uma coisa que você pode negociar com ela, porque ela vai te atrapalhar sim. Corra lá, vai, procura um urologista, né? Vai cuidar disso. Lembra, para você ter um bom sexo, você precisa ter esse corpo em perfeito estado. Então, se você tiver uma hérnia aí, com certeza vai te atrapalhar em algum momento. Ou de dor, ou de posição sexual, né? Ou às vezes até pelo medo, né, de estar se relacionando sexualmente, né? Então, o medo causa o maior dos problemas. Lembra que eu falei antes? Cabeça é tudo, né? Se a cabecinha aqui de cima tá bem, né, a de baixo vai corresponder. E é isso, gente. Remédio para pressão pode causar impotência com o tempo? Veja bem, tem medicações que causam a impotência, a perda da ereção logo no começo, né, do uso dela. Então, você tem que voltar para o médico e falar para o médico que essa medicação para a tua pressão, ela está causando uma perda de ereção, porque tem outras versões no mercado que não causam nenhum problema, você pode usar a vida toda e não vai desenvolver nenhuma perda de ereção, tá? Então, isso sempre tem que ser conversado com o seu médico, tá? Você que é homem, que faz uso aí, né? Às vezes tem homens, já chegaram no meu consultório muitas vezes, né, com quadro já de depressão, porque está impotente já há algum tempo e não consegue descobrir a causa. Aí a gente vai fazer aquelas perguntinhas mais profundamente, né, que é a anamnese, vasculhando de onde é que pode vir, né, então qual a causa dessa impotência. A gente vê que faz uso de uma medicação que tem esse efeito colateral de ter a perda, né, da ereção, né, de causar a impotência. Então isso tem que ser sempre com o médico, que ele vai poder te indicar a melhor medicação, desde que você fale para ele que faz uso disso, porque às vezes não fala, esquece. Vai no urologista, né? Quem normalmente indica remédio para pressão é o cardiologista, né? E aí vai no urologista, às vezes por alguma razão isso não é investigado, e aí vai fazendo, né, esses estragos na vida do homem, né? Fazer com que ele perca a ereção e aí que ele se sinta, né, destruído, porque o homem, quando perde a ereção, ele se sente totalmente destruído, né? O último dos homens, como muitos dizem, né, abre um buraco na frente, né, dele, e ele quer se jogar nesse buraco porque não sabe mais o que fazer. Gente, hoje tem, né, ajuda, tem recurso para tudo, tá? Não se sinta inibido, não sinta vergonha da tua sexualidade. A nossa sexualidade faz parte da vida. Nós existimos hoje em matéria porque existe o sexo. O sexo sempre foi maravilhoso. A gente é que dá uma visão negativa para ele, mas nós somos seres sexuados. Não esqueçam nunca disso. O que é ser um ser sexuado? Eu tenho sexo, você tem um sexo, e é a partir do sexo que existirão outras pessoas, e a gente tem, primeiramente, a partir de nós, tá? Aceitar isso. Isso é bonito, né? Além de ter o sexo, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos tem que ser o melhor possível. Isso cabe a quem? A você que está aí me ouvindo, a cada um de nós, tá? A cuidar do que pensamos sobre, né, do que sentimos. Se vê que tem o constrangimento, se tem medos, né, procure recursos, procure um psicólogo para dialogar com você, para te cuidar nesse aspecto emocional, porque o sexo é para trazer prazer, é para trazer coisa boa, não é para nos puxar para trás não, tá? Pelo contrário, é para cuidar de nós cada vez mais, dar o prazer para nós, né? Para a gente se sentir melhor, para a gente se sentir gostoso, maravilhoso. Eu tô falando tudo no masculino, mas, gente, é no sentido geral, tá? Para a gente se sentir bem enquanto pessoa, né? De maneira geral, né? O sexo na nossa vida e tudo que nós sentimos através dele é uma dádiva, né? A gente só tem que agradecer. Tá bom? Ok? Acho que nós já tivemos um tempo razoável aí. Eu não calculei o tempo que nós estamos aqui. Nós somos já em 20 pessoas.
né? Isso é maravilhoso, tá discutindo sobre sexualidade. Com quem que a gente discute, né? Às vezes a gente fala que conversa, mas a gente acaba não conversando, né? Com a parceira, com o parceiro, com o namorado, a namorada, enfim. A gente acaba não discutindo sobre isso. E a gente precisa, como é que a gente se informa, como é que a gente se orienta? É conversando sobre essas questões. E para conversar, a gente precisa ter a liberdade. E para a gente ter a liberdade, a gente precisa procurar essa liberdade. Acho que 90% é sexo num relacionamento. Veja bem, gente, eu acho que não é interessante a gente medir aí numericamente sobre o que é mais importante na vida de um casal, tá? Porque isso depende muito do momento em que ele vive, enfim, né? Da vida, da história de cada um, mas o sexo é muito importante na vida de um casal, sem dúvida nenhuma, tá? A gente não pode minimizar, né, o valor que a vida sexual tem dentro de um relacionamento a dois, tá? Eu sei que é muito importante, né? Como eu falei há pouco, não quero mensurar exatamente isso, mas é fundamental que, né, uma vez que fez a escolha de fazer uma caminhada a dois, que tenha a vivência da relação sexual, né, do sexo propriamente dito. E, gente, quando falarem assim, uma vez por mês tá bom, né, tendo uma relação por mês, não tá, tá? E aí a gente já tá partindo realmente por uma situação que é delicadíssima, né? Então a gente tem que aumentar esse número cada vez mais, ficar em vigilância, ver o que está acontecendo, porque não estou mais interessada pelo meu parceiro, pela minha parceira, ver o que está aí, né, me puxando para trás, fazendo com que eu perca esse desejo. Porque o desejo tem que estar ativado, tá? Tem gente que dá uma por semana, tá ótimo, outros dá duas na semana, tá ótimo. Uma vez por dia tá ótimo, né? 2 vezes, mas tudo isso o casal precisa estar tendo uma correspondência. Quando um faz obrigado, já é o momento de parar e conversar. Vamos ver aí o que pode estar acontecendo dentro desse relacionamento. Às vezes, gente, o excesso do desejo é um problema, tá? Eu acho que eu já fiz aqui alguns videozinhos curtos falando, né, do excesso de desejo. É muito mais comum em homens, mas tem mulheres também que têm bastante desejo sexual, né? E às vezes a causa disso é alguma insatisfação, que faz uma produção aí de ansiedade muito grande. E quando a pessoa se masturba, ela tem uma sensação de alívio, né? O orgasmo, né? A ejaculação masculina, ela dá um alívio depois que você tem, né? Então, as pessoas buscam esse alívio, essa sensação de bem-estar depois de uma masturbação. Então, uma pessoa que está muito ansiosa, às vezes busca a masturbação para sentir esse prazer posterior, tá? Então, aí vai ativando isso, e às vezes, cada vez mais, vai se masturbando e vai desenvolvendo o desejo sexual, que é essa vontade de cada vez mais ter, né, ou a relação sexual ou a própria masturbação. Então a gente tem que ficar meio ligado aí o que são esses gatilhos que estão por detrás, né, do nosso comportamento sexual, tá? Como eu falei antes, a nossa vida sexual, ela é algo muito importante, então tem que estar bem, né? Não é porque tem muito desejo sexual que você é um privilegiado. Às vezes pode ser um problema, né? Ter muito, aí você já tem um parceiro ou uma parceira e ele não consegue corresponder, aí começam as brigas, tá? Então a gente tem que ver se a quantidade de desejo sexual que eu tenho, né, ela é compatível ao do parceiro. E se não for, por que não é? Porque um dia possivelmente já foi. Porque quando casa, a mulher perde um pouco do interesse, tem que apimentar sempre a relação? Sim, sempre tem que estar fazendo coisas diferentes, cuidando da vida sexual, né? Então, o que é cuidar da vida sexual?
às vezes buscar, né, um ambiente diferente, ir para um motel, se não aceita um motel, ir para um hotel, né? Mudar a posição com frequência, se aventurar, né? Temos tantas aí posições sexuais, então tem até livros que falam lá 360 posições sexuais, quantas você já fez, né? Então se reflita aí, né, no dia a dia, o que acontece. Às vezes, vai para aquela posição porque já sabe que vai ter o orgasmo. Peraí, né? Tem que experimentar, tem que sentir, né? O sexo não é só para ter orgasmo. Se você ficar sempre esperando ter aí o orgasmo, o que acontece? Acontece que você vai ficar fadado ao fracasso, porque na verdade o sexo tem que ser saboreado, né? Ou seja, tem que estar envolvido, curtindo o prazer, que o prazer tem vários níveis, né? Mais ou menos, né? Até tanto um como o outro chegarem no ponto X, né? no ápice, né? Mas para isso, uma hora o homem vai estar mais estimulado, outra hora a mulher vai estar mais estimulada, e é como se fosse um jogo de cintura, né? Você vai, conforme a tua atuação nesse ato, você vai chegando mais ao prazer ou nem tanto, né? Então é uma coisa para ir sendo, né, como eu disse, saboreada, para que você possa chegar ao final, que é o orgasmo. Mas já entrar para a relação pensando em ter um orgasmo, não aguenta muito e logo tem um orgasmo, se permite, quer dizer, muitas vezes deixa toda a brincadeira, né, deixa de ser tão gostoso. E esse é um ponto que as mulheres reclamam muito, né, como alguém já comentou aí. Por que a mulher perde o interesse? Porque quando era namoro tinha toda essa brincadeira, às vezes tinha brinquedinhos, né, eróticos nessa relação. O lugar sempre era diferente, às vezes na casa de um, na casa do outro, num hotel, uma rapidinha dentro do carro, e aí por diante, às vezes no banheiro da casa do amigo, e tem tantas situações, né? Então essa aventura mantém o desejo lá em cima, porque é sempre uma coisa nova, né? Uma coisa que chama atenção, aquela coisa. Realmente o ser humano precisa ter novidades na vida, né? Precisa estar assim interessado. Quando se acostuma sempre na mesma cama, na mesma posição, aí realmente a coisa dá uma quebrada, né? Você já vai para a relação sabendo o que vai acontecer do começo ao fim. Então, assim, aquilo que não me traz muita expectativa, eu perco um pouco o interesse. É mais ou menos assim. Doutora, a mulher pode tirar o excesso de pele da vagina sem perder sensibilidade? Não entendi a pergunta. Pode tirar o excesso de pele da vagina sem perder sensibilidade? Olha, se eu entendi aqui, a mulher tem como fazer a cirurgia, né? Quando ela tem já uma flacidez vaginal, ou quando ela nasceu dotada aí de grandes lábios, muito grandes mesmo, né? Os grandes lábios é o nome, e aí às vezes ele é maior que o normal. Então tem cirurgias próprias, né? Que normalmente quem faz são cirurgiões plásticos, né? Que vão cuidar da estética vaginal. E o excesso de pele é perfeitamente possível, né? Que ele está chamando aí possivelmente os grandes ou os pequenos lábios de excesso de pele. Não interfere necessariamente na quantidade de prazer que a mulher vai sentir. Às vezes ela vai se sentir melhor quando ela acha que realmente a vagina dela, né, a vulva, né, vamos colocar assim, né, que a vulva é esse complexo todo, né, do que a gente vê, né, quando a gente olha para uma mulher e vê o sexo dela, a gente está vendo a vulva. A vagina é o canal interno, tá? Então, é a vulva, e quando a mulher olha e acha que é muito grande, se ela tirar um pouco dessa pele, ela pode se sentir melhor, né? Então, as sensibilidades estão em outros pontos, né? Não só ali nessa pele, né? Por fora. Tá? Doutora, vale tudo entre quatro paredes? Claro que vale, desde que os dois envolvidos estejam concordando, sem dúvida nenhuma. Agora, se um não concorda muito e o outro está forçando, eu digo assim, é interessante conversar, discutir sobre, fazer propostas, fazer negociações, até para que o casal experimente coisas novas, tá? Mas para isso precisa o diálogo, precisa sim
chegarem a um denominador comum. Aí vale tudo, sim, Luiz, com certeza. Mas agora, quando um vai subordinado ao outro, aí realmente a coisa fica complicada, né? Não é o melhor aí para esse relacionamento, tá? E é isso. O que mais que vocês querem saber? Eu sei que eu passei aí muitas perguntas sem nem conseguir lê-las, mas é aqui a primeira vez que eu tô fazendo uma live no Insta. Obrigada pela participação de vocês, pela companhia de vocês, muito bom. Mas primeira vez é a primeira vez, né, gente? Sempre tem ansiedade. Doutora, a minha primeira ejaculação foi com 13 anos, brincando de luta livre com uma bexiga de festa, tentando estourar ela nas minhas coxas. E eu estava de cueca. Isso é normal? Olha, com certeza não é comum. Normal, o que seria normal? Uma situação que teria que acontecer daquele jeito. Não, eu acho que isso não é uma coisa comum na vida das pessoas, dessa forma. Mas cada um tem a sua forma, né? De ter a sua ejaculação, de ter o seu prazer, tá? O importante é chegar no objetivo, orgasmo. Sim, eu acho que toda relação sexual é pra gente chegar lá, no ápice, né? Ter aquele orgasmo. Só que a gente precisa aproveitar esse meio de campo, porque a hora que você chega lá no orgasmo, acabou a relação, não é assim? Então esse meio de campo aí é que a gente tem que trabalhar. Então não ficar apavorado para fazer rapidinho, não, né? Saborear, trazer novidades, trazer curtição, preparar para se ter uma relação. Sim, gente, tem que se preparar, tem que preparar um ambiente, às vezes colocar aí um cheirinho novo, uma essência, preparar a iluminação, jogar lá um pano vermelho em cima do abajur, colocar meia luz. Você está acostumado sempre a fazer no escuro, fazer com a luz acesa, você está sempre com a luz acesa, fazer no escuro, sabe? Todas essas brincadeiras aí com estímulos diferentes são muito bem-vindos para a relação, né? É isso que vai modificar um pouquinho, né? É isso que vai trazer uma perspectiva, né? Diferente, né? E aí você vai se envolver mais com essa relação sexual, né? Então a gente tem que ser criativo, colocar a criatividade no sexo também. Ninguém tem prazer sexual gratuito, sem fazer nada. A gente tem que colocar a mão na massa aí, né? Inventar, por isso que precisa ler sobre o assunto, tá? Para que você tenha ideia. Se você não lê, se você não conversa com seu melhor amigo ou com um grupo de amigos, como é que você vai desenvolver aí as tuas ideias, as tuas sugestões para o sexo? Isso precisa, é fundamental. Então a gente tem que pôr, né, aí na ponta da língua. Eu sempre falo, sexo oral é a melhor coisa, tá? Pro sexo. Sexo oral, eu tô falando de verbalizar as coisas, de conversar sobre o assunto. Isso é que a gente precisa, ok? E esse é o motivo da nossa live hoje, tá? Eu trazer para vocês aí algumas sugestões, né? Alguns debates, sugerir para vocês algumas reflexões que vocês saem daqui hoje pensando em alguma coisa que eu disse. Esse é o meu objetivo, porque é assim que a gente, né, vai fazer essa reconstrução da sexualidade, né? Deixando para trás aí algumas frustrações, algumas coisas que estão segurando a gente, algumas travas, né? E se soltar e crescer, né? Na vida sexual nós precisamos sim crescer, desenvolver. Como é que fazemos isso? Conversando sobre, discutindo, perguntando, vendo sim filmes, não estou falando só de filmes pornográficos, que muitas vezes eles são aí uma grande emboscada, né? Porque aí a gente vê lá aquele filme pornográfico, o homem com aquele pênis enorme, sempre ereto, pô, não é assim numa relação, né, comum. Não é isso que acontece. O homem perde no meio do sexo a ereção, sim, perde a ereção e aí tem que ser estimulado de novo para retomar essa ereção. Não pode ficar aí de cara chateada ou
perdi a ereção e acabar com o sexo. Não, né? Tem que se reanimar, tudo depende, ó, da cabecinha, né? Estar bem consigo. Então, a gente tem que, para fazer tudo isso, a gente precisa estar bem informado. Né? Assim como você se formou num curso de graduação, fez várias especializações, ou faz, ou está sempre querendo fazer um curso, da mesma forma é a vida sexual. Você tem que, né, buscar teorias, experiências, informação, orientação. Sou Nerivaldo Pereira de BH, Minas. Como que faço para adquirir um livro autografado via Correios? Sim, você pode pedir diretamente com a editora na Scortex, que é a editora do meu livro, e eles te mandam, te enviam, né? E chega aí, né, bem rapidinho pelo correio. E aquele número também que eu passo sempre para vocês, que tem lá nos meus destaques aqui do Insta, um número que pode ser enviado para você também à medida que você peça, né? E cumpra aí todas as orientações que são dadas via WhatsApp. Você também vai receber o meu livro, Na Cama com a Sexóloga. Eu estou justamente discutindo uma série de coisas aí, de como é a performance masculina, como que acontece a vida sexual do homem, a vida sexual da mulher. Tem lá, sim, algumas orientações, algumas dicas, né, de como melhorar esse desejo sexual, tá bom? Tem algumas perguntinhas que vêm aí a nível pessoal, gente, eu não estou respondendo, tá? Porque eu acho que é muito pessoal, nós estamos falando aqui mais como profissional, não estamos falando da minha vida. Ok? Qual a sua posição preferida, né? A minha posição preferida é conversar sobre sexo antes de tudo, né? Estar fazendo e conversando sobre, porque é assim que o casal cresce, né? Se desenvolve. Tá bom? Acabei falando aí, né? Que a gente, para falar, para pôr em palavras a vida sexual, você precisa estar bem, você precisa estar encorajado, liberto, né? Então, você acha que mulher tem ejaculação precoce? Acho que a pergunta aqui não ficou muito clara, mas primeiro assim, os cientistas não entendem assim que a mulher tem a ejaculação necessariamente, não chegam né, uma situação que todos concordam com isso, mas mulheres já têm, né, a liberação de um líquido que é similar à ejaculação masculina, tá? E é muito difícil uma mulher ter um orgasmo tão rapidamente, tá? Eu acho que é isso que é a pergunta, vem mais ou menos por aí. Obrigada, né? Estão falando aqui que a minha make tá maravilhosa, fui eu mesma que fiz. Sempre quem faz é a Ju, lá da equipe Gisele Lima, ou então a Giovana, lá do camarim, aproveitando, falando um grande obrigado para elas. Mas hoje fui eu mesma que fiz, tá, gente? Mulher que tem orgasmo rápido. Então é isso que a gente estava falando. Normalmente as mulheres demoram um pouquinho. Por que a mulher demora bem mais do que o homem para ela ter um orgasmo, né? E muitas mulheres não conseguem chegar à ejaculação, ou seja, à liberação desse líquido, como estão se referindo aqui. Porque para isso precisa, assim, uma grande descoberta, tá, gente? E tem mulheres que precisam ser mais trabalhadas. A mulher também precisa de uma ereção, só que a ereção da mulher é interna, né? Assim como o homem precisa de uma quantidade de sangue para encher o pênis, né? Para ter esse pênis duro, a mulher também precisa de um tempo para que interiormente ela fique com os seus órgãos internos cheios de sangue para ela conseguir dar uma resposta sexual adequada aí, tá bom? O Instagram aqui tá me avisando que eu tenho que finalizar, né? Que já tenho só 50 segundos, então eu vou aproveitar esses últimos segundinhos para mandar aí o meu grande agradecimento a vocês, a vocês terem aí estado comigo
E feito toda essa participação com um monte de perguntas, eu volto a fazer uma live, tá? Pra gente conversar sobre essas coisas gostosas que é a nossa vida sexual, tá bom? Um beijo grande para cada um de vocês, obrigado pela companhia, obrigado pelas perguntas e tamo junto, tá bom? Um beijo grande para cada um de vocês que esteve aí comigo. Até mais!